a teologia da prosperidade, tal como o nosso pastor Eliel falou, e falou muito bem. Quero cumprimentar também os nossos irmãos em casa, com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos para a nossa lição de hoje, então, a teologia da prosperidade. Quantos aqui sabem ou já ouviram falar sobre isso? Já? Quantos aqui já ouviram pregadores, pastores, liberarem chaves de carro, chaves de casa? Amém? Isso não resume a teologia da prosperidade, desde que o foco seja o Senhor. Não há contexto algum em que impeça alguém de liberar uma bênção financeira sobre a tua vida. O que nós não podemos fazer é fazer disso um estilo de vida. Trocar os princípios e valores de Cristo por um propósito de prosperidade. Focar no evangelho não de renúncias, mas sim um evangelho de prosperidade. E aí é que mora o problema. O nosso textuário diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A nossa verdade prática, centrando sua mensagem na saúde física e no acúmulo de bens terrenos, os teólogos da prosperidade menosprezam a salvação em Cristo e os bens celestes. Hoje em dia nós temos visto por aí pelo mundo afora muitos falando sobre prosperidade, quando eles não conhecem ou não valorizam o princípio da prosperidade. Que princípio é esse, pastor Eliel? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo para a prosperidade não se encontra em um salário em que nós recebemos, porventura, 3 salários mínimos. Não está na quantidade, mas está sim no lugar em que nós estamos buscando essa prosperidade. Nós precisamos entender que a prosperidade, a verdadeira prosperidade, não provém da nossa força braçal. A verdadeira prosperidade parte do Senhor. Muitas pessoas têm buscado a prosperidade, e não tem problema nenhum você buscar prosperidade, querer ser próspero. Mas muitas pessoas estão buscando no lugar errado. A palavra do Senhor diz: trazei os seus mantimentos à casa do tesouro. Não é por acaso e não é uma coincidência. A verdadeira prosperidade que muitas pessoas procuram está escondida aqui dentro. Está escondida aqui dentro, na casa do tesouro. Mas mediante as pessoas ficam buscando lá fora, eu não estou falando para quem não é crente. Estou falando para nós mesmo. Muitas vezes nós ficamos procurando a prosperidade do lado de fora daquela porta, quando o segredo está aqui dentro dessa igreja. Então hoje nós vamos aprender mais sobre isso também, sobre verdadeiramente o conceito e toda a questão da teologia da prosperidade. A confissão positiva não é uma denominação ou seita, mas um movimento introduzido sutilmente entre as igrejas pentecostais, enfatizando o poder do crente em adquirir tudo o que quiser. É conhecida também como teologia da prosperidade, palavra da fé ou movimento da fé. As crenças e as práticas deste movimento são aberrações carregadas de perigosas heresias. A teologia da prosperidade, a confissão positiva, ou palavra da fé, ou movimento da fé, é basicamente tudo o mesmo. É uma vertente dentro do cristianismo. Nós agora, na segunda parte da revista, nós já não estamos falando tanto sobre seitas, mas estamos vendo bastante movimentos que acontecem até nos dias de hoje, dentro do próprio cristianismo. E essa vertente da teologia da prosperidade, da confissão positiva, ensina que Deus deseja que os seus fiéis, que os crentes, sejam prósperos em todas as áreas da sua vida, especialmente na área financeira, na saúde e no sucesso pessoal.
E segundo essa visão da confissão positiva, da teologia da prosperidade, como vocês quiserem chamar, a fé e doações podem levar a bênçãos materiais e físicas. Agora entenda, o que eles mais defendem toda essa vertente é que Deus quer que o cristão seja rico e saudável. Quando na verdade o principal objetivo de Deus para nós é que nós sejamos salvos. E aí é que está o problema. Muitas pessoas talvez lendo essa frase, mas espera lá, Deus, um bom pai, não quer que eu seja rico e saudável? Ele quer, mas não é o objetivo final. Não é o ponto, não é a procura final, não é o ponto final da história. O objetivo final de Deus para nossas vidas é precisamente a salvação. Por isso que Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Não foi para você ficar rico, não foi para você ter uma Lamborghini, não foi para você ter um apartamento de luxo, mas foi sim para você alcançar a salvação, e atenção, de forma imerecida. Essa é a verdadeira prosperidade. Outras questões que eles também defendem é que a fé declarada através de palavras podem trazer as bênçãos, que é o que? A confissão positiva. Ou seja, eu declaro bênção sobre a minha vida, eu declaro riqueza sobre a minha vida, eu declaro, e por aí vai. Eles, na concepção deles, declarar promessas bíblicas podem atrair bênçãos. A única coisa que pode atrair bênçãos sobre as nossas vidas é o favor de Deus. Não tem como, meus queridos, eu declarar e obrigar Deus a se mover. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Deus é Deus. Nós podemos rogar a Ele para que o seu favor e a sua vontade repousem, caiam sobre as nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. E é uma lição, não é complicada, mas é uma linha muito tênue, porque isso tem entrado dentro das igrejas nos dias de hoje. Muitas pessoas têm ministrado e é preciso ter um discernimento, um entendimento aguçado. Então eu peço aos irmãos para que me acompanhem, para que nós possamos verdadeiramente destrinchar essa lição. Muitas pessoas declaram dentro da confissão positiva: eu declaro que Deus vai me prosperar, eu recebo cura em nome de Jesus, a vitória já é minha, e por aí vai. Eles até mesmo creem, muitos acreditam que a doença, a enfermidade e por aí vai, não é plano de Deus. Meus queridos, Deus, Ele tirou tudo o que tinha de Jó. Jó é dos homens mais prósperos à face da terra na sua época, e foi Deus que tirou tudo de Jó. Muitas vezes nós não entendemos na hora, mas eu creio que nada na minha vida acontece a não ser que seja Deus se movendo em meu favor. Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade, seja uma barreira, seja um gigante. O leão, o urso e o gigante, quem colocou no caminho de Davi foi o próprio Deus. As dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, isso não reduzem o poderio de Deus em nossas vidas. Na verdade, é nesses momentos em que nós estamos fracos diante da dificuldade que o seu poder nos fortalece e se revela a nós. Mas para esse povo, para esse movimento, não é bem assim. Eles evitam falar de coisas negativas, por isso, confissão positiva. Eles evitam falar de coisas como doença, derrota ou pobreza. Eles só falam daquilo que eles desejam receber. Nós vamos avançar aqui e vamos entender que realmente é uma maneira de projeção visual. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. É que, por exemplo, você tem um quadro, um exemplo, muitas pessoas fazem isso. Projeção visual é o quê? Você desenha ou escreve os seus objetivos e vai projetando aquilo até aquilo se tornar realidade. Isso minha esposa falou. Só que a mão de Deus não se move mediante ao que nós projetamos, ao que nós fazemos, ao que nós queremos que se realize.
Nós precisamos entender, meus, que nós podemos sim clamar pela misericórdia de Deus, clamar para Deus mover em nosso favor. Nós podemos pedir para Deus mover em nosso favor. Jamais declarar, ou ordenar, ou obrigar Deus a fazer alguma coisa. Quem somos nós perto do Criador? Tem um ditado que diz, muitas pessoas ao tentar fazerem isso, a criatura tentar mandar no Criador, tem um ditado popular, não sei se os irmãos já ouviram falar, é o poste mijando no cachorro. É o inverso. É literalmente totalmente o inverso. É a criatura querendo mandar no Criador. Quando na verdade nós precisamos voltar aos princípios das coisas e entendermos que a nossa posição é uma posição de obediência e submissão a Deus. Não somente dentro da igreja, mas em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero pedir à igreja para ler para mim no 3. 1, 2, 3. A confissão positiva, como nós vemos, surgiu entre os séculos 19 e século 20, que foi ali na altura de Phineas Parkhurst Kimby, que era precisamente um hipnotizador. Hoje em dia, o que muitas pessoas, e nós temos visto sobre esses movimentos dentro do cristianismo, são várias coisas envoltas, mas a roupagem, a aparência externa é como se fosse algo cristão, algo que provém de Deus. E nós podemos ver que ela não começou originalmente dentro do cristianismo evangélico tradicional. Ela foi formada a partir de várias influências filosóficas e religiosas, que é precisamente o hipnotizador e curandeiro Phineas, ele fazia e não sei o que mais, e ele foi trazendo o que ele aplicava para dentro do cristianismo e depois transformando aquilo em um movimento, uma seita, por assim dizer. A confissão positiva, a teologia da prosperidade, enfim, quando eu falar uma coisa, entendam, é semelhante, para eu não ficar toda hora repetindo a mesma coisa. Ela nasce de um movimento de cura mental. Ela nasce de um lugar onde as pessoas buscavam precisamente uma cura para os problemas da mente. Antigamente a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje, que tem testes e laudos médicos para diagnosticar com facilidade as perturbações da mente. Então muitas pessoas procuravam curandeiros e muitas pessoas utilizavam de técnicas de hipnotização, como não tinha tratamento para síndrome do pânico, ansiedade, depressão, ou se tivesse era muito reduzido, a ciência não era tão avançada, eles tinham uma técnica muito conhecida por todos, que hoje em dia é para fazer espetáculos e eventos de entretenimento, mas nos séculos passados era utilizado como um método de cura, que é o quê? A hipnose. Através dessa questão da hipnose, essas pessoas saíam curadas e etc. E como eles tinham esse poder de cura, foram trazendo para o cristianismo. E como ele trabalhava precisamente com a questão da hipnose, nós sabemos que a hipnose pode fazer o ser humano, supostamente, eu não acredito, mas muitas pessoas dizem que para a hipnose acontecer é necessário você acreditar. Em muitos lugares de entretenimento nós vemos as pessoas estão ali, se transformam em galinhas, se transformam em dinossauros e por aí vai. E como ele acreditava, ele ensinava que a mente humana
poderia influenciar a realidade. Seja através de problemas, através de doenças, ele acreditava e ensinava que essas coisas poderiam ser curadas através do pensamento correto. E todas essas ideias foram o que deram origem ao movimento chamado Novo Pensamento, que defendia que pensamentos e palavras moldam a realidade. Eu creio verdadeiramente que a palavra, ela tem poder para mudar a realidade. Isso eu creio. Mas não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar qualquer coisa. O nosso Criador, ele fez tudo existir apenas com a palavra. Ele não trabalhou com a mão, não foi nada. Ele, com a palavra, ele liberou a palavra e o mundo e chamou a existência. Agora entenda, há uma diferença muito grande entre uma palavra do homem e a palavra de Deus. Um homem, ele pode liberar uma palavra sobre a tua vida através de uma hipnose, você ser curado momentaneamente ou tem um prazo de validade. Quando Deus, ele altera uma realidade, meu querido, o cancro que estava perturbando aquela pessoa, quando é retirado por completo. Não há sequelas, não há nada que reste, não há problemas futuros, a não ser que Deus permita. Entenda, há uma diferença muito grande entre nós queremos que os nossos pensamentos, que a nossa mente influencie a realidade, do que verdadeiramente quando nós entendemos que a única coisa que pode influenciar a realidade do que nós estamos vivenciando é a palavra de Deus. A nossa mente, ela é limitada. O ser humano, se eu não estou em erro, ele usa somente 6% da capacidade do seu cérebro. Somente 6%. Como é que é possível que nós, sendo limitados da maneira que nós somos, nós queremos alterar, influenciar a realidade ao nosso lado sem a palavra de Deus? O homem, ele não tem poder, homem algum tem poder para mudar a realidade ao seu lado, a não ser que ele carregue o Espírito de Deus. A não ser que ele carregue o Espírito de Deus. Veja Sansão com Deus, com os cabelos ali forte, mas a partir do momento que o Espírito se ausentou dele, a realidade que ele estava vivendo deixou de ser alterada. Da mesma forma, observe os discípulos, aqueles que outrora ainda não tinham o Espírito de Deus. Pedro negou a Jesus, fugiu e aquela coisa toda que os irmãos já conhecem, mas a partir do momento que o Espírito de Deus estava com ele, 3.000 almas foram salvas, a sua sombra liberava cura, transformava o ambiente. Mas é porque a única coisa que pode transformar a realidade na vida de um homem, de uma mulher, é a presença real do Espírito Santo de Deus. Não é doutorado, não é curso literário, não é porventura nem mesmo curso de teologia, nada disso. A única coisa que pode mudar realmente a realidade da vida de um homem, de uma mulher de Deus, é a presença real do Espírito Santo de Deus. Somente isso. Somente isso. Mas muitas pessoas, dentro dessa confissão positiva, dessa teologia da prosperidade, eles manifestam aquilo que eles querem atrair. Eu declaro portas, eu declaro chaves e por aí vai. Eles tentam manifestar para tentar atrair. Eles tentam, de certa forma, pedir para tentar atrair alguma riqueza. Agora entendam um princípio muito forte que mudou a minha vida. Terra fértil, ela não pede, ela atrai. Ela atrai o favor de Deus. Ela atrai a prosperidade de Deus. E nós precisamos começar a viver em um novo nível verdadeiramente, a qual Deus manifeste o seu poder sobre as nossas vidas. Meus queridos, nós vemos na Bíblia Sagrada mencionar que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico adentrar no reino dos céus.
Sabe, o dinheiro, quando nós começamos a entender a quesito do dinheiro, o dinheiro, ele é a única coisa, meus queridos, que pode competir com o nosso Deus. O nosso pastor presidente já falou isso em uma das nossas reuniões, das nossas convenções. A única coisa que pode competir com o nosso Deus é o dinheiro. Por isso que a teologia da prosperidade tem muitos adeptos e seguidores. E pasme, muitas vezes, para você estar inserido, estar seguindo a teologia da prosperidade, você não precisa estar em uma igreja deles. E esse é o mais preocupante desses movimentos. Muitas pessoas seguem, acham que estão seguindo o cristianismo, acham que estão seguindo o evangelho de Jesus, mas sem saberem, estão aplicando ideologias totalmente erradas e difundidas do que é o verdadeiro evangelho dentro das nossas igrejas. Por isso que essas lições têm sido verdadeiramente um abre-olhos para todos nós. Vamos avançar. O principal fundador foi Essex William Kenyon. O movimento surgiu de forma gradual por meio de Essex William Kenyon. Kenyon, aproveitando-se dos conceitos de Mary Baker Eddy, empenhou-se em pregar a salvação e a cura em Jesus Cristo. Dava ênfase aos textos bíblicos que falam de saúde e prosperidade, além de aplicar a técnica do poder do pensamento positivo. Kenyon, que pastoreou várias igrejas e fundou outros, não era pentecostal. Ele foi influenciado pelas seitas Ciência da Mente, Ciência Cristã e a Metafísica do Novo Pensamento. Hoje é reconhecido como o pai do movimento Confissão Positiva, tendo exercido forte influência sobre Kenneth Hagin. Kenneth Hagin logo depois nós vamos aprender, é tipo a trilogia. Nós aprendemos a sua origem, o principal fundador, depois vamos ver o seu principal divulgador. Então nós vemos que Kenyon, ele foi precisamente o pioneiro em integrar os conceitos da Mary Baker Eddy com a pregação cristã focada em salvação e cura através de Jesus Cristo. Nós vemos que ele era também um pastor. Diferentemente de outros movimentos que nós estivemos vendo, a origem, embora tenha começado com um hipnotista e um curandeiro, o seu principal fundador foi um pastor. Nós vemos também, a lição nos relata que ele não era um líder pentecostal, mas que os seus ensinamentos ganharam muita força devido ao ênfase que ele dava em textos bíblicos que promoviam somente saúde e prosperidade. Meus queridos, Deus, nós através dessa lição nós precisamos entender que Deus, ele é um bom pai. A teologia da prosperidade, eu não estou também aqui tentando trazer o reverso e nós ir para lá. Então, se eu não sigo a teologia da prosperidade, então eu estou fadado a viver uma vida miserável, uma vida financeira raquítica, não sei como é que é o nome, fina, magra, igual as vacas magras que o faraó sonhava. Que José sonhava. Nós ficamos nessa questão toda pensando que, pera lá, então se eu estou na igreja eu não posso almejar algo. Não, pelo contrário. Pode sim, mas isso não pode ser o centro da tua vida cristã, isso não pode ser o centro do teu propósito, da tua busca. O motivo por nós buscarmos a Deus não pode estar associado àquilo que Ele pode nos oferecer. E o problema da teologia da prosperidade era precisamente esse. O povo buscava a Deus não por quem Ele era, mas pelo que Ele poderia oferecer a eles. Seja através da saúde, dando ênfase principalmente às questões de saúde e de prosperidade financeira. Agora entenda, quando nós buscamos o reino de Deus e as suas justiças, todas as demais coisas nos são acrescentadas, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área da saúde, seja na área profissional,
seja na área ministerial, o segredo não está em correr atrás da prosperidade, da teologia da prosperidade, não está em correr somente atrás das bênçãos, o segredo está em correr atrás de Deus e as bênçãos o seguirão. Esse é o contexto que nós precisamos entender na lição de hoje. O segredo está em nós corrermos atrás de Deus e as bênçãos nos seguirão. Agora entenda, quando você corre atrás das bênçãos, Deus está aqui te esperando, meu filho, não é por aí. Você está focando atrás das bênçãos, em vez pensando que está chegando a Deus, você está se afastando ainda mais dele. Agora, quanto mais perto você chega de Deus, mais bênçãos você recebe de forma automática. Muitas vezes sem até mesmo você pedir. Sem você pedir. E é isso que nós precisamos entender. Deus, quem mais quer abençoar o seu povo, os seus filhos, é Deus. Quem mais quer abençoar o seu povo e os seus filhos é Deus. O S. William Kenyon, ele pegou algumas dessas ideias e misturou com alguns versículos bíblicos. Em uma lição passada eu já falei que tudo que é misturado não é verdadeiro. Tudo que é misturado é diluído, é algo fraco para te alimentar. E ele começou a ensinar que a fé funciona como uma lei espiritual. Aquilo que o homem, a mulher de Deus, o cristão, confessa com a boca pode se tornar realidade. E por isso, precisamente por causa dessa nova lei que ele estabeleceu, muitos historiadores consideram ele como o verdadeiro pioneiro da confissão positiva e não esse senhor feio ali, o Phineas Parkhurst Kimby. Vamos para o principal divulgador, Kenneth Hagin. Nasceu em 1917 com problema de coração e ficou inválido durante 15 anos. Em 1933, converteu-se ao Evangelho e no ano seguinte, o Senhor Jesus o curou. A partir de então, começou a pregar. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo em 1937. Estudando os escritos de Kenyon, divulgou-os em livros, cassetes e seminários, dando sempre ênfase à confissão positiva. Em 1974, fundou o Centro Rema de Adestramento Bíblico em Oklahoma. Então, um dos principais divulgadores da confissão positiva, ele teve a sua vida marcada por desafios e transformações. Nós vemos que ele nasceu em 1917 com um problema cardíaco e que durante 15 anos ele ficou totalmente inválido. A sua história de superação, muitos sabem onde eu estou, mas não sabem de onde eu vim, começa precisamente com a sua conversão ao Evangelho em 1933, a qual ele próprio diz que foi um ano depois dele aceitar Cristo, de Cristo aceitar a ele relata ter sido curado dessa enfermidade por Jesus. E que isso foi o que impulsionou ele a pregar o Evangelho e a pregar a mensagem focada em fé e cura divina. O que nós precisamos entender, meus queridos, é que as bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes nós vamos ser curados. Isso tem que servir de testemunho e não pilar para propagar o Evangelho. João Batista, ele não anunciava bênçãos. Ele anunciava arrependimento. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. As bênçãos que Deus nos proporciona não pode ser o pilar para o nosso evangelismo. As curas que Deus opera em nossas vidas têm que servir como testemunho, mas não podem ser, entre aspas, não sei se é a melhor palavra, vendidas como bilhete de entrada para o Evangelho. Olha, vem para a igreja que você vai ser curado. Quem disse? É você que está dizendo, mas e se Deus quiser que essa pessoa fique enferma e passe por um processo? Você está anunciando algo que não vai acontecer. Microfone, por favor.
Era só um comentário pequeno e rápido. Eu estava dizendo, ou o contrário, a pessoa vem, recebe a cura realmente e vai embora. sai. Porque o motivo que fez ela vir, já recebeu o motivo, e aí, tipo, não precisa mais supostamente estar na igreja. Quando ela voltar a precisar, ela volta e já tá. Certa vez, o pastor Efson, ele estava conversando comigo sobre uma série de mensagens que Deus tinha colocado em seu coração. E ele compartilhou comigo, eu não vi ele pregando, eu só vi ali os esboços. E realmente, muitas pessoas, às vezes, nós anunciamos coisas erradas do que são a igreja. A igreja é o quê? Casa de Deus. A igreja não é um hospital. Os irmãos já viram, por exemplo, todos nós que estamos aqui de plena saúde, alguém está no hospital? No hospital só ficam enfermos. Quando a pessoa fica boa, ela sai. Ela vai para casa. Por isso que a igreja não é um hospital. Não é somente para tratar a pessoa enferma e depois ela sair. A igreja é a casa de Deus, onde nós temos que fazer morada. Certa vez, nós conversando assim, nós fomos dando exemplo de coisas que não eram a casa de Deus. A casa de Deus também não é o quê? Um restaurante. Que a pessoa se alimenta tanto de dois alimentos. Alimento espiritual e alimento físico. Mas depois nunca mais volta. Tem pessoas que vêm para a igreja somente quando sabem que tem lanche no final do culto. Tem pessoas que vêm para a igreja somente quando sabe que vem um pregador de fora. Mas o pastor Eliel está aqui há 1 ano pregando a mesma mensagem que o camarada vem e prega, aí vem de fora, glorifica, rodopia, e glória a Deus, chora, se quebranta todo. Isso não é a igreja é a casa de Deus e o corpo de Cristo. E muitas pessoas têm uma noção completamente diferente do que realmente é a igreja. Como eu estava dizendo, o que Deus nos proporciona viver, meus queridos, tem que servir de testemunho. E não como pilar para a propagação do evangelho. Por exemplo, o meu pai, todo o meu contexto familiar foi mudado, foi transformado. O meu pai era enfermo durante anos. E foi algo que mudou, que ele recebeu a cura. Isso é um testemunho do que Deus pode fazer. Não é do que Ele vai fazer, é do que Ele pode fazer. Se Ele bem entender, se Ele bem querer, se Ele bem quiser, Ele vai fazer o mesmo sobre a vida de quem Ele quiser. Daqueles que estão dentro da sua casa, da sua igreja. Microfone. É um bom exemplo daquele leproso que chegou até Jesus e disse: olha, Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Se o Senhor quiser, meus irmãos. Quiser. Não tem como a gente obrigar, nós não podemos obrigar Deus a fazer nada. Somente se Deus quiser. Vamos avançar que o tempo já está indo. Fontes de autoridade. Revelação ou inspiração de seus líderes. Hagen fazia diferença entre as palavras gregas rema e logos, pois ambos significam palavra. Ainda hoje, os seguidores dessa crença afirmam que logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, e rema, a palavra falada por Deus, em revelação ou inspiração a uma pessoa em qualquer época. Desse modo, o crente pode repetir com fé qualquer promessa bíblica, aplicando a sua necessidade pessoal e exigir o seu cumprimento. Quantos aqui já ouviram falar dessas palavras logos e rema? Já? Muitas vezes, eu até brincava com o pastor Wagner, o pastor superintendente da Deflolé, quando nós estávamos conversando assim sobre assuntos bíblicos, e às vezes você tinha um entendimento claro sobre o assunto, sobre aquela palavra, você recebe algo claro que veio de Deus, que realmente foi Deus que abriu a sua mente e derramou sobre a tua vida,
uma aplicação para um versículo específico que porventura você não viu em lado nenhum. Isso é uma rema, é uma palavra revelada diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está lendo. Pode ser com amigos ou enfim. Logos é diferente. Nós vemos precisamente a respeito do que é o Logos, é a palavra de Deus. Muitos dizem até mesmo que é a palavra escrita por Deus, aquela que estava no início, na criação. Que fala em João 1:1. E no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Diz que esse verbo, essa palavra é Logos. Pronto. É necessário nós entendermos essa diferença entre essas duas palavras. Muitos estudiosos dizem que elas, dependendo do contexto, podem representar e conter o mesmo significado. Mas Hagen diferenciou Logos como a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, e Rema como a palavra falada por Deus, em uma revelação ou uma inspiração a uma pessoa, independentemente do tempo ou da condição, da localização geográfica. E nós precisamos entender que essa distinção é crucial para os seguidores da confissão positiva, porque eles acreditam que qualquer promessa bíblica, se for repetida com fé e aplicada às suas necessidades pessoais, se tornará verdade absoluta. Eles veem essas palavras, como um direito de exigir, não é de pedir, de exigir o cumprimento dessas promessas divinas. Meus queridos, eu quero aqui os presentes. Quem acha que a gente pode exigir alguma coisa de Deus, levanta a mão. Meus queridos, eu realmente fico pasmo quando nós vemos alguns movimentos ou seitas que acham que mediante tudo o que Deus já fez por nós, nós ainda temos a condição de exigir alguma coisa. Só o fato de nós pedirmos alguma coisa, às vezes é aquele filho que entra para conversar com o pai para pedir alguma coisa. Pai, o senhor sabe que eu te amo, né? O senhor sabe. Pai, olha, quer que eu lave a louça? Olha, pai, eu limpei o carro. Olha, pai. E a gente, é a mesma forma que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus todas as vezes para pedir uma coisa, seja qual for, é com um total, entre aspas, constrangimento ou até mesmo com vergonha, mediante a tudo que Deus já fez por nós. Só o fato de nós pedirmos alguma coisa, agora ainda mais exigir. O que nós podemos exigir de Deus, meus irmãos? O que é que nós podemos exigir de Deus? Nada. Vamos avançar. A confissão positiva do crente. Os adeptos da confissão positiva creem ser a Bíblia inerrante e inspirada a palavra de Deus, mas não a única. Pois admitem que a palavra do crente tem a mesma autoridade para eles. Para eles, as fontes da autoridade são a Bíblia, as revelações de seus líderes e a palavra da fé. O crente deve declarar que já tem o que Deus prometeu nos textos bíblicos, e tal confissão confirmar-se-á. A confissão negativa é reconhecer a presença das condições indesejáveis. Basta negar a existência da enfermidade e ela simplesmente deixará de existir. É a doutrina de Quimby, da ciência cristã e do movimento Nova Era. Então nós vemos aqui mais uma vez que eles acham que a palavra do crente tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Os adeptos da confissão positiva creem ser a Bíblia inerrante e inspirada a palavra de Deus, mas não a única, pois admitem que a palavra do crente tem a mesma autoridade. Mais uma vez nós vemos um exemplo claro e simples de um movimento, uma seita, querendo se colocar na posição de Deus. Meus queridos, em momento algum, o ser humano, o crente, tem a mesma autoridade que o Espírito Santo que Deus.
Ah, pastor, mas e quando somos usados pelo Espírito de Deus? Quando você, é precisamente isso, quando você está sendo usado pelo Espírito de Deus. Não é você que está com autoridade sobre o ambiente, é o Espírito que habita em você. É o Espírito que está operando através da tua vida, não é você. Eu costumo dizer, eu não tenho autoridade nem lá em casa. Quem manda é Maila. Quanto mais em qualquer outro ambiente. A autoridade que nós temos, que nós precisamos ter, é a autoridade que provém do Espírito de Deus. E entenda agora isso, a autoridade que provém do Espírito de Deus. Não existe demônio, não existe enfermidade, não existe doença, não existe complicação, não existe potestade que possa resistir ao Espírito de Jesus. Não existe nada, não existe nenhuma autoridade que seja maior do que o nome de Jesus. Porque lhe foi dado todo o poder sobre todo o nome, acima da terra e debaixo da terra. Não tem autoridade maior. Não é o crente, não é o santo, não é o papa, não é o apóstolo. Não tem. E nem tem como colocar no mesmo patamar, no mesmo nível. Não tem nem como chegar perto. Agora entenda. A ciência cristã que é mencionada aqui, que é a doutrina de Quimby da ciência cristã, foi fundada precisamente pela mulher que nós lemos lá no início, Mary Baker Eddy, acho que é isso. E qual é a ideia principal dessa doutrina, dessa ciência? Ensina precisamente que ela acredita que as doenças e os sofrimentos são ilusões da mente. É tipo frio, é psicológico. Agora vai lá pro Ártico, só de shorts e t-shirt, para ver se é psicológico. É a mesma coisa, ela ensina que a realidade espiritual é a única realidade verdadeira. Nesse ponto, nós precisamos entender, óbvio, a vida do cristão tem que ser um equilíbrio e meio termo. Agora, diferentemente dela, isso daqui, eu fiquei curioso. Por quê? Muitas vezes nós menosprezamos a realidade espiritual e achamos que não existe. Já eles acreditam que é a única realidade que existe. Muitas vezes nós nos guiamos pelo que os nossos olhos estão vendo, mas não pelo que o nosso espírito está vendo. Nós precisamos entender, meus queridos, que a realidade espiritual que nós vivemos em dois reinos. Nós estamos aqui caminhando na terra, mas o reino espiritual é real. O reino espiritual é real e mais poderoso do que o reino físico. Quando nós começarmos a entendermos que, na verdade, o que move o reino físico é o reino espiritual, as coisas vão começar a mudar. Ontem mesmo, em pleno sábado, plena sexta, não, sábado, era meia-noite. Hoje, meia-noite, sábado. A igreja aqui em peso até as 3 da manhã, clamando, gente chorando. Quando nós reconhecemos como igreja, não é somente como uma pessoa individual, quando nós reconhecemos que o reino espiritual é mais poderoso que o reino físico, as coisas vão começar a acontecer. O poder de Deus vai começar a se manifestar em nossas vidas. O reino espiritual precisa ser levado com mais seriedade. Agora entenda, todas essas seitas e religiões que nós estamos aprendendo aqui nos sábados, eles tratam com mais seriedade o reino espiritual do que o reino físico. Eu na sexta-feira estive em uma reunião com o presidente e nós estivemos falando precisamente sobre o islamismo. Vou abrir aqui um breve parênteses antes de nós retornarmos à lição. E ele explicou por que o islamismo tem crescido tanto. Se nós analisarmos a religião que mais cresce, embora os dados falam, embora as reportagens falam que é o islamismo, não é. Porque
Quantos aqui já viram alguém se converter ao islamismo? O islamismo, eles não aceitam qualquer pessoa de fora. Na verdade, sabe o que é que eles fazem? Eles geram novos crentes. Eles geram novas pessoas, novos muçulmanos. Se nós formos vermos as famílias, um homem tem direito a 3 mulheres, e cada mulher tem 3, 4 filhos. Só nisso já são 12 descendentes, se forem 4, já são 12 descendentes de um homem só. Já dá um ministério de louvor. Por isso que nós achamos que a religião é muito grande, mas não, eles estão gerando. E o povo de Deus tem se freado. Tem se freado nesse quesito. Nós precisamos entender que o propósito de Deus para o ser humano, para o homem, para a mulher de Deus, é frutificar e multiplicar, cada dia mais. Esse é o propósito de Deus para o homem, para a mulher de Deus. Vamos voltar para a lição, senão ficamos só nisso. Vamos avançar para a autoridade para a vida do cristão. Atribuir tanta autoridade assim às palavras de uma pessoa extrapola os limites bíblicos. A emoção também caiu com a natureza humana. E por isso, a fé não pode ser fundamentada em experiências. As experiências pessoais são marcas importantes na vida dos pentecostais. Cremos em um Deus que se comunica com seus filhos por sonhos, visões e profecias. Mas essas experiências são para edificação pessoal e não para estabelecer doutrinas. O cristianismo autêntico não deve ir além das escrituras sagradas. A Bíblia é a única autoridade para a vida do cristão. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Muitas pessoas têm se baseado sua vida ministerial através de emoções, mas o coração do homem é enganoso, e o coração é a fonte das emoções. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual não pode ser direcionada pelo nosso coração. A nossa vida espiritual tem que ser direcionada e pautada na palavra de Deus. Agora veja o que diz em Atos 2:17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Foi o que eu falei há bocado, foi o que eu falei ainda há pouco tempo atrás na lição, que o que acontece nas nossas vidas com sonhos, visões e profecias, até mesmo muitas vezes testemunhos, é para edificação pessoal e não para estabelecer doutrinas para direcionar um povo. É uma linha muito tênue. Nós não podemos usar a cura como uma moeda de barganha para atrair pessoas. Nós não podemos usar o que Deus faz nas nossas vidas, as bênçãos que Ele libera, como uma moeda de barganha para ver a igreja cheia. Nós costumávamos dizer ali na sede que Jesus, Ele não é uma mercadoria barata para nós estarmos vendendo para o primeiro que aceitar. Jesus é o Rei absoluto, governador e Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos começar a entender verdadeiramente o peso que isso carrega. Não é uma mercadoria barata para a gente ficar anunciando, olha, vem, 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 vem. Tentar comprar pessoas para o reino de Deus. Cristo já pagou o preço de sangue. Não é através da cura que eu recebi, não é através da bênção financeira que eu recebi, que isso vai atrair alguém e fazer essa pessoa ficar. Pode até atrair a pessoa vir para a igreja, mas ela depois não fica e não vivencia uma transformação genuína em sua vida. Ela vem por aquilo que você recebeu, almejando também receber.
quando ela precisa entender que o maior dom de Deus nós já recebemos, que é a salvação. Isso que tem que ser anunciado e atrair as pessoas para elas serem salvas, não para uma cura, não para uma casa nova, não para um carro novo, não para uma porta aberta, não para uma chave dos céus, mas para receberem o dom gratuito de Deus, que é a salvação. É isso que nós precisamos anunciar. Rema e logos, termos sinônimos. O vocábulo rema aparece 65 vezes e logos 327 no texto grego do Novo Testamento. Como não existem sinônimos perfeitos e exatamente iguais, aqui também não é diferente. O termo rema significa palavra, coisa, enquanto logos, os léxicos apresentam uma extensa variedade de significados, como palavra, discurso, pregação, relato e etc. Mas ambos os termos coincidem. O conceito de rema e logos, inventado por Hagen, não resiste à exegese bíblica. Não é verdade que haja tal diferença entre as referidas palavras. Logos, palavra, mensagem, discurso, razão ou expressão. Eu já falei sobre isso aqui. Na Bíblia, logos normalmente se refere à palavra de Deus como um todo, a revelação escrita ou a mensagem divina, como o exemplo que eu disse de João Jum. No princípio era o verbo. Nesse texto, nós vemos que esse verbo era logos, é a palavra logos, e refere-se precisamente a Jesus Cristo, mostrando que Ele é a palavra eterna de Deus. Então, logos é a palavra de Deus revelada, completa e de forma objetiva. Agora, a palavra rema também significa palavra, mas com um tom, uma nuance diferente. Normalmente ela costuma indicar uma palavra específica, uma declaração, algo específico falado em certo momento. Então nós vemos que a rema é a palavra aplicada e logos é a palavra escrita, a palavra de Deus. O que eles ensinam, o que Hagen ensina, é que foi feita uma distinção específica entre logos e rema. Eu não vou me atentar muito nisso para não maçar os irmãos, tá bem? Eu vou passar aqui por cima para que nós possamos aprender verdadeiramente, mas que nós possamos entender verdadeiramente o que é a teologia da prosperidade. Como eu já disse, logos é a palavra escrita de Deus, e rema é quando Deus faz aquela palavra, entre aspas, saltar ao meu coração. Quando você está ouvindo alguém pregar e você recebe algo de Deus. Isso é uma rema, por assim dizer. Torna-se dessa maneira uma revelação pessoal viva. Amém? Pronto, vamos avançar então. Termos usados para designar as Escrituras. Ambos são igualmente usados para identificar as Escrituras sagradas. Encontramos no texto grego do Antigo Testamento a expressão rema tou tetou, palavra de Deus, em Isaías 48. Nas páginas do Novo Testamento, a mesma passagem é citada pelo apóstolo Pedro, mas encontramos também logon tou tetou, palavra de Deus com o mesmo significado em Marcos 7,13. Esses exemplos provam por si só que o conceito de Hagen é falacioso e sem base bíblica. Amém? Falácias da confissão positiva. O conceito da confissão positiva e negativa é falso. Não se confirma na Bíblia ou na prática da vida cristã. Deus é soberano, nós os seus servos. Jesus ensinou-nos, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Basta tão somente esse versículo para reduzir às cinzas a insolência dos promotores da confissão positiva. A Bíblia ensina ainda que devemos confessar nossas culpas para sermos sarados, em Tiago 5,16. E isso não parece ser confissão positiva. Então nós vemos logo aqui cai por terra tudo aquilo de que declarar a fé, declarar as palavras até se tornarem realidade.
porque a nossa realidade não pode ser moldada segundo o que nós queremos, segundo a nossa vontade. A única coisa que pode alterar aquilo que nós vivenciamos é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então isso foi Jesus nos ensinando a orar a Deus, pela vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nós vemos que em Tiago 5,16 nos instrui a confessar as nossas culpas para sermos sarados. Eu costumo dizer que existem pecados que nós não paramos de cometer enquanto nós não confessamos. A confissão é precisamente isso daqui de Tiago 5,6. Confesse as suas culpas para serem sarados. Confessem as suas culpas uns aos outros para serem sarados. Agora vamos para as falácias da confissão positiva. Falácia do poder criativo, eu vou mencionar só aqui 3. Falácia do poder criativo das palavras. A confissão positiva muitas vezes ensina que as palavras do crente, do membro, do cristão, por assim dizer, criam a realidade. Quase como se fosse uma lei espiritual, como se fosse uma doutrina. Agora nós vemos precisamente que o homem, ele não é capaz de criar nada. Na Bíblia nós vemos que quem cria pela palavra é somente Deus. Ou o Espírito de Deus. Mas nunca o homem. O homem somente liberar alguma coisa, falar alguma coisa, não consegue criar nada. Ele não tem esse poder. Por exemplo, que eu mencionei na criação, disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós vemos precisamente que o único que tem poder para criar com a palavra é precisamente Deus, somente. Vamos avançar. Crenças e práticas. Teologia. De maneira genérica, os adeptos da confissão positiva seguem uma linha ortodoxa no que tange aos pontos cardeais da fé cristã. Não se trata de uma seita, mas de um movimento que permeia as igrejas. Daí a diversidade de ensino entre seus adeptos. Sobre Deus, uns são os unicistas, outros deificam o homem. Essa falta do padrão doutrinário existe, sobretudo a respeito do Senhor Jesus e de sua obra. Os ensinos da confissão positiva, por consequente, são um desvio das doutrinas bíblicas, apesar de sua aparência ortodoxa. Meus queridos, nós vemos aqui agora, não se trata de uma seita, mas de um movimento que permeia as igrejas, que entra de fininho dentro das igrejas. E aqui eu não preciso citar uma denominação, não é preciso colocar uma placa de igreja, mas eles permeiam, eles entram de fininho dentro das igrejas, diluindo a fé cristã. Uma coisa que eles acreditam, e é precisamente, alguns acreditam, outros não, é precisamente sobre a sua fé em Deus. Uns acreditam, uns são os unicistas, que Deus é único, outros fazem do homem divindades. O grande problema nos dias de hoje, de quando homens começam a ser muito usados por Deus para manifestar cura, milagres e prodígios, é precisamente que a glória começa a vir para o homem e não para Deus. E o povo que segue começa a correr atrás do homem, tornando ele um santo. O único santo que caminhou nessa terra foi Jesus. Vamos avançar. Sua marca. As marcas distintivas do movimento são a prosperidade e a pregação restrita aos pobres e enfermos, oferecendo-lhes riqueza e saúde. No entanto, deixa de lado o essencial, a salvação. A mensagem dos profetas da prosperidade pode fazer sentido nos países ricos, onde as oportunidades são mais amplas, mas nas regiões pobres do planeta são irrelevantes. Isso é mais uma prova de que se trata de um evangelho humano, contrário à Bíblia, pois o evangelho de Cristo é para todos os seres humanos em todas as épocas. Nós podemos ver que precisamente essas igrejas, esse evangelho, essa teologia da prosperidade,
são mais comuns aonde? Onde é que nasceu e começou isso tudo? Precisamente na América. Se nós formos ver na América do Norte, nos Estados Unidos, se nós formos ver em outros países, dificilmente nós vamos encontrar, não vou dizer que não tem, porque, por exemplo, a África, todo mundo acha que a África é um país pobre. Pobre é o povo devido à ganância do governo, mas a África é dos países mais ricos em minerais do mundo. Do mundo. Da mesma forma acontece com o Brasil. Dois países semelhantes que têm potencial para serem países de primeiro mundo, mas que devido a quem está no governo e à ganância de quem governa o país, são tão roubados que o povo vive em constante miséria. Mas não se deixe enganar quando dizem que a África é um país pobre. A África não é um país pobre. Pobre, infelizmente, é o povo que lá habita devido às condições de tanto abuso. Mas, por exemplo, se nós analisarmos aqui conceitos, por exemplo, ali na América Central, onde são conhecidos muitos resorts, como, países tropicais, Punta Cana, República Dominicana, Cancún e etc. Nós conhecemos o lado bom, os resorts e tudo mais, aquela coisa toda. Mas se você for fazer uma pesquisa fora desses resorts, é uma cidade totalmente desolada e destruída. Ali em Havana, na Colômbia, por aí vai, nesses países que são lindos, assim, que nós, olha aí, praia, resort, mas são totalmente pobres no contexto geral. Então a teologia da prosperidade não tem espaço onde a população é pobre. Agora o Evangelho de Cristo, ele não veio somente para os ricos, e também não veio somente para os pobres. O Evangelho de Cristo, ele é para todos que estão dispostos a seguir e abraçar e a seguir as ordenanças e viver uma vida de obediência e submissão a Deus. Aqueles que quiserem ser salvos. Não é para quem quer ser rico ou próspero. É para quem quiser ser salvo. Essa é a diferença comparado à teologia da prosperidade. A salvação, em vez de trazer riquezas materiais aos pobres e saúde aos enfermos, o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo foi salvar os pecadores. Muito embora o seu ministério tenha sido coroado de êxito no campo de cura divina e da libertação, o que esses pregadores fazem não passa de espetáculo, contrariando o verdadeiro propósito do Evangelho. Não foi essa a mensagem pregada pelos apóstolos. Paulo afirma haver se contentado com a abundância e com a escassez. O segredo da prosperidade em Deus é quando nós entendemos duas coisas. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E agora, para finalizar a lição, é quando nós entendemos que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Não numa forma de contentação, Cristo me chega, não, numa maneira de realização completa. Cristo é suficiente em nossas vidas. Se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. E é isso que nós precisamos entender. Diferentemente dessa teologia que anuncia riqueza, bens materiais e saúde, em Cristo nós podemos nos ausentar de tudo isso. Podemos andar a pé, podemos não ter casa própria, podemos não ter roupa do ano, podemos ter um tênis surrado de tanto andar. Mas se tivermos Cristo, Cristo continua e sempre será suficiente em nossas vidas. Por que é que muitas vezes nós vemos, precisamente nesses países que eu citei aqui, como a África, é um país onde muitas pessoas passam necessidades, isso é um fato, mas são também um povo extremamente alegre. A alegria do brasileiro é contagiante, aonde ele chega. E é um país, é uma nação onde nós vemos que também carece das suas necessidades, tem os seus problemas no quesito financeiro. Porque, meu querido, a verdadeira prosperidade é quando nós entendemos verdadeiramente que Cristo é suficiente em nossas vidas.
Meus queridos, assim eu quero agradecer a oportunidade nesse momento e passar para o nosso pastor Eliel Veras, que estará ministrando a conclusão aos nossos corações neste momento.